O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós terminamos aquele tempo bonito que nós chamamos de tempo da Páscoa e agora entramos num novo tempo, que é o tempo comum. É o título do nosso jornalzinho. Hoje nós já estamos no 10º domingo do tempo comum. Portanto, daquele total de 34 domingos, hoje nós chegamos no domingo de número 10. Então falta 34 domingos para encerrarmos esse tempo comum e começarmos o novo tempo. Agora o tempo do advento, que já começa a preparar o nosso coração para celebrarmos o Natal. E assim a igreja vai todos os anos se renovando. Tempo comum, tempo do advento, depois tempo comum, tempo da quaresma, tempo da Páscoa, depois tempo comum de novo. E nesse final de semana, nós somos convidados, a partir da experiência da palavra, a meditar sobre a nossa resposta ao projeto de Deus. Ou seja, dependendo da nossa, ou melhor, qualquer que seja a nossa resposta, Deus vai aceitar.
Porque é um Deus que não nos obriga a nada. Mesmo se nós decidirmos que nós vamos caminhar sem Ele, Ele vai respeitar a nossa decisão. Só que as consequências de caminhar sem Deus, nós vamos perceber a partir dessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Deus respeita a nossa opção. Se ela for para o bem, Ele respeita. Se ela for para o mal, Ele respeita. Porque Ele nos criou livres. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do livro do Gênesis, o capítulo 3, e aí o versículo de 9 até o 15. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Gênesis relata para nós a origem da vida, a origem do pecado. Foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, na época em que quem governava o povo era o rei Salomão. E foi escrito justamente com o intuito de catequizar. Nós não podemos ler o livro do Gênesis achando que o livro do Gênesis é uma reportagem de jornal. Quando foi escrito o livro do Gênesis, o autor não tinha nenhum compromisso científico, portanto, não precisava fazer uma testagem, não precisava ser comprovada a veracidade, mas o intuito do autor era teológico, não era científico. Portanto, mais do que ensinar como é que o homem apareceu sobre a face da terra, mais do que ensinar como a vida surgiu sobre a face da terra, o autor está querendo dizer, lá já estava Deus. Antes de tudo começar, Deus já estava lá. E na origem do mal, o autor coloca que estão as opções erradas que o homem vai fazendo ao longo de toda a sua vida. Portanto, é uma catequese muito bonita. Então, o autor do livro do Gênesis faz uma longa reflexão sobre a origem da vida e sobre a origem do mal, a origem do sofrimento. E no capítulo 2 do livro do Gênesis, o autor fala da criação do paraíso, da criação do homem, lugar ideal onde o homem poderia encontrar a felicidade. Onde tudo que Deus cria é bom, e Deus mesmo fala, e Deus viu que era bom. Então lá na origem de tudo, tudo era bom. E o homem vivia em harmonia com tudo aquilo que Deus havia criado. Não existia nenhuma desavença, não existia algo negativo que pudesse interferir na relação do homem com tudo aquilo que Deus cria e dá para o homem. Tanto é verdade que Deus permite que o homem dê nome a tudo aquilo que ele criou. Eu crio e você coloca o nome. E aí Deus ia vendo que era bom. Tudo que Deus fazia era bom. E aí quando Deus cria o homem, Deus percebe que é muito bom. Olha só, a obra-prima da criação é o homem. Tudo é bom. Mas quando ele cria o homem, ele percebe que é muito bom. Porque o homem agora vai ajudá-lo a administrar tudo aquilo que ele havia criado. E aí no capítulo 3, que é o trecho que nós lemos hoje, o autor fala do pecado do homem e da mulher. Fala das opções erradas do homem. E por fim, o versículo que nós lemos hoje, o autor apresenta o resultado das opções erradas que o homem vai fazendo ao longo da sua vida. Gente, com isso o autor está querendo dizer que Deus nos criou para sermos felizes. Nós não fomos criados para a infelicidade. É vontade de Deus que estejamos felizes. E aí nós podemos nos perguntar, mas então como é que nós temos o sofrimento no nosso meio? E aí o texto nos responde, porque as opções erradas do homem vai gerando sofrimento, vai gerando dor, vai gerando desunião, vai gerando falta de harmonia entre a criatura e o Criador. Diz o texto de hoje
que Deus começa a procurar o homem. Onde estás? Portanto, a primeira leitura já começa com Deus fazendo uma investigação. Quando é que a gente faz uma investigação? Quando a gente percebe que algo não está certo. E Deus pergunta para o homem: onde estás? E qual é a resposta do homem? A resposta do homem já é uma confissão de culpa. Eu percebi barulho e me escondi porque eu estava nu. Portanto, estava com vergonha, estava com medo, e vergonha e medo são sinais de perturbação interior. Como é que o homem chega a essa situação? É claro que pela desobediência. O homem decidiu fazer um caminho contrário àquele que Deus havia traçado para ele. Então Deus faz a segunda pergunta. Primeiro, onde estás? A segunda, por acaso você comeu daquele fruto que eu falei que era proibido comer? E qual é a resposta do homem? Ele deixa claro que ele havia comido, que ele havia escolhido o caminho da autossuficiência, que ele havia escolhido o caminho da arrogância, daí a vergonha, daí o medo. Mas olha só o que o pecado é capaz de fazer na nossa vida. O pecado nos faz mentirosos. O pecado nos faz não assumir as nossas responsabilidades. A gente sempre arruma alguém para jogar a culpa. E em quem o homem jogou a culpa? Na mulher. A mulher que o Senhor me deu, joga a culpa na mulher e joga a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu, foi ela que me incentivou a comer o fruto dessa árvore. E aí o que a mulher faz? Joga a culpa na cobra. É porque a cobra não falava, gente, senão a cobra ia jogar a culpa no outro animal e assim ia passar todo mundo. Por quê? Porque o pecado nos faz mentirosos. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Nós não somos capazes de dizer, fui eu que errei. A gente sempre está procurando alguém para jogar a culpa. E aí, nós temos a sentença que Deus dá para o homem e para a mulher. Adão representa essa humanidade, gente, que vê Deus como um adversário, que vê Deus como um inimigo. Uma humanidade que pensa que pode ser feliz sem Deus, que pode percorrer caminhos opostos aos caminhos de Deus. E o texto da primeira leitura de hoje deixa muito claro: caminhar sem Deus, caminhar longe de Deus, leva o homem ao confronto, leva o homem à violência, leva o homem a hostilizar os outros homens, leva o homem à injustiça, à exploração. Leva o homem a ver nos outros homens uma ameaça para si, construindo assim uma história de inimizade com o resto da criação. Olha só as consequências das opções erradas. Num primeiro momento, parece ser tão pequenas, mas com o passar do tempo nós vamos percebendo, nós vamos nos tornando inimigos de nós mesmos. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios. Se vocês pegarem o folheto, vocês vão ver que está escrito lá, 2 Coríntios, não é 2 Coríntios não, 2 Coríntios 4, 13, depois 5, 1. Então, se é segunda, é porque teve uma primeira. E essa segunda carta, ela foi escrita no momento muito tenso entre Paulo e os cristãos da Grécia. Então nós vamos tentar entender o que aconteceu dentro da comunidade para que Paulo tivesse que escrever 2 cartas. Paulo começa a criticar alguns membros da comunidade de Corinto, porque estavam agindo de má fé dentro da comunidade. Estavam vivendo uma fé diferente da fé cristã.
estavam inventando coisas para completar a fé, achando que com isso iriam ser salvos primeiro. É igualzinho o católico que vem na missa, depois vai no centro espírita. Mais ou menos assim. Acha que vai completar a fé. E aí Paulo vem dizer: não, senhor, a gente precisa encontrar a felicidade aqui. E esse grupo começa a ficar chateado com Paulo. Só que na igreja é muito engraçado. A gente vive um cinismo muito grande nos nossos relacionamentos na igreja. Quando a gente não concorda com uma coisa, nós não questionamos. A gente cruza os braços e acha que concorda, e na primeira oportunidade a gente mete o pau em quem falou. É um cinismo muito grande que a gente vive. E isso acontecia na comunidade de Corinto. Aí Paulo precisou fazer uma viagem missionária. E aí ele deixa por alguns meses a comunidade de Corinto. E na ausência de Paulo, esse grupinho que ele havia chamado a atenção, começa a fazer fofocas sobre a vida de Paulo dentro da comunidade. Primeiro eles começam a dizer assim: Paulo anuncia o evangelho por interesse próprio. Paulo está divulgando uma doutrina diferente da doutrina dos apóstolos. E aí eles diziam também: Paulo não tem carta de referência. Paulo não conviveu com Jesus Cristo. Quando Paulo fez opção por Jesus, Jesus já tinha morrido. Então Paulo não tem nenhuma carta de recomendação que diz que ele está falando a verdade. Portanto, a sua autoridade precisa ser questionada. Olha só a confusão que gerou. Então, quando Paulo fica sabendo que a comunidade estava vivendo uma tensão, estavam falando mal dele, ele deixa tudo o que ele estava fazendo, volta correndo para Corinto, e ali tem uma confusão generalizada. A Sagrada Escritura não fala, mas quem estuda a vida de Paulo diz que ele até agressão física teve nessa comunidade aqui. Porque Paulo era do pavio curto, gente. Então Paulo sai da comunidade gravemente ofendido. Imagina a confusão que teve nessa comunidade. E aí Paulo pega suas coisas e diz: eu nunca mais volto nessa comunidade. E vai embora. E aí passou muito tempo, um amigo de Paulo chamado Tito encontra com ele e diz: Paulo, a comunidade de Corinto se transformou. Eles reconheceram que estavam errados. Reconheceram que o que você ensinou, de fato, corresponde à verdade. E aí Paulo fica muito feliz. Aí ele escreve a segunda carta que nós estamos lendo hoje. E ele escreve para dizer assim: o homem, ele renova a cada dia na medida em que ele fixa o seu olhar nas coisas invisíveis. Ou seja, naquilo que ele não vê. Ele se renova quando ele fixa o seu olhar em Deus. E quando ele fixa o seu olhar nas coisas visíveis, ele para no tempo, porque as coisas visíveis, elas são passageiras. As invisíveis não, as invisíveis são eternas. É por isso que nós não vemos Deus. Mas é preciso ser coerente se nós quisermos ser verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. E por fim a gente olha rapidamente o nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 3 do evangelho de São Marcos. Nos mostra Jesus percorrendo os caminhos da Galileia. Jesus anunciando o reino de Deus. E cada dia cresce mais a onda daqueles que contestam essa nova forma de vida. Afinal de contas, até em Jesus, Deus era visto como um juiz justiceiro.
Um juiz que me condenava e que me culpava a partir daquilo que eu fazia. E aí Jesus vem apresentar um Deus que é amor. Um Deus que não está preocupado com a minha vida até ontem à noite. Mas um Deus que quer construir uma história de amor a partir da minha decisão, a partir do meu sim. E aí começa a haver essa tensão entre aqueles que mandavam na religião e Jesus, a ponto de hoje acusar Jesus de estar agindo em nome do diabo. Olha só o que uma comunidade é capaz de fazer. Ele está agindo em nome de Belzebu. Belzebu era uma mistura de dois deuses, o deus Baal, que era o deus do trovão, e depois o deus Zebu, que era uma mosca gigante, que eles acreditavam que tinha algum poder. Portanto, acusam Jesus de ser movido pelo diabo. É por isso que Jesus vem dizer, olha, se eu sou movido pelo diabo, por que eu estou expulsando o diabo dos outros? Se o diabo expulsa o diabo, ele vai se acabar. Gente, antigamente, quando criou o carro era só a gasolina. Quem quisesse comprar um carro, tinha que comprar um carro a gasolina. Depois criou um carro que era movido a álcool. Agora criou um carro que é movido aos dois. O carro flex. Aí nós podemos nos perguntar, qual é o combustível que nos move? O que é que nós colocamos dentro do nosso coração para a gente passar por esse mundo? Qual o tipo de combustível? Tem muita gente que é movido pelo combustível dinheiro, pelo lucro, pelo acúmulo de riqueza. Outros são movidos pelo combustível do prazer sexual, a ponto de deixar a esposa em casa e passar dias e dias na gandaia. A ponto de mentir para a esposa ou de mentir para o marido para poder passar a noite na gandaia. Outros são movidos pela busca do conhecimento. Outros são movidos por ideologias, sem se importar com aquilo que Deus nos ensina. Outros são movidos pela música, pela poesia, pela arte. Não se preocupam com nada, até sabem da existência de Deus, mas não são capazes de dar um passo na direção dele. E aí quando vem o sofrimento, quando a dor vai bater lá na porta, quando a incerteza da vida vai bater lá na porta, quando o desemprego bate na porta, quando o Covid bate na porta, essas pessoas não têm onde segurar, porque olharam, fixaram os seus olhos em algo que é passageiro. Ninguém leva dinheiro para o céu. Ninguém leva prazer sexual para o céu. Ninguém leva arte para o céu. Fixaram seus olhos em coisas passageiras. E aí a dor chegou, o sofrimento chegou, e agora o que é que eu faço? Aí eu vou buscar refúgio no alcoolismo, eu vou buscar refúgio nas drogas, tentando ser feliz ali. Sabe, gente, eu nunca apontei o dedo para uma pessoa e para dizer, esse aí é um drogado, esse aí não tem jeito. A primeira iniciativa dele, quando vai buscar o álcool, quando vai buscar a droga, não é outra coisa senão buscar uma felicidade que ele ainda não encontrou. Por que é que nós católicos não chegamos primeiro na vida desses irmãos? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, gente? Tantos irmãos aí mergulhados na droga, mergulhados no alcoolismo, mergulhados na dependência química. Por que é que nós católicos não chegamos primeiro do que a droga na vida desses meninos? Porque muitas vezes a nossa vida consiste em ficar olhando aquilo que é passageiro. Nós temos medo de fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Por isso vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Daqui a pouquinho Jesus vai estar aqui em cima desse altar. Pedacinho de pão. Talvez seja hoje o dia de dizer, ô Senhor,
Me ensina a te enxergar nas pequenas coisas da vida. Me ensina a fazer a vida menos complexa. Tira do meu coração essa indecisão. Tira do meu coração essa murmuração. Não permita que o mundo cheio de coisas passageiras domine a minha caminhada. Faça com que eu te enxergue naquela folhinha que caiu da árvore. Faça com que eu te enxergue no canto do passarinho. Faça com que eu te enxergue no sol que nasce todo dia. Não permita que o mundo tire isso, essa inocência do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.